Fala galera, beleza? Show de bola. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para nossa primeira aula de radiciação, tá? Uma aula bem introdutória, bem tranquila, só para você compreender melhor como é que é essa bagaça aí. Vamos lá. Então, quadrado, vou começar, né, a falar sobre raiz quadrada exata. E aí dentro disso eu vou falar para você sobre quadrado perfeito, raiz quadrada exata propriamente dita e uma aplicação geométrica sobre isso. Bom, primeiro, o que é quadrado perfeito? Você vai pegar aqui os números inteiros, tá? E elevar ao quadrado. Se você elevar eles ao quadrado, né, você vai ter o seguinte, ó. Se eu pegar 1 ao quadrado, eu vou ter 1 como resultado, tá? Isso se aplica para os positivos e para os negativos, tá? Se você tivesse lá menos 1 ao quadrado, você também teria como resultado o número 1, tá? Então, mas aqui, só para ficar mais limpa a tela, eu vou usar os positivos, tá? Então, 2 ao quadrado seria 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E assim por diante, tá? Então, esses números que nós encontramos aqui, ó, 1, 4, 9, 16, nós chamamos eles de quadrados perfeitos, tá? E o que isso importa para a gente saber na hora de calcular uma raiz quadrada exata? Bom, vamos lá para a raiz quadrada exata. Você vai observar o seguinte, que existe uma correlação entre eles. A raiz, vou mudar aqui, vou botar assim, ó, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1. A raiz quadrada do 4 é 2. Esse símbolo que eu estou fazendo é C e somente C, tá? Mas, para ficar dinâmico aqui, eu estou tentando explicar, né? Então, a raiz quadrada do 4 é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Vê se tu tá já pegando a manha aí, ó. A raiz quadrada do 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz quadrada do 16 é 4, exatamente. Por quê? 4 ao quadrado é 16. Então, você vai vendo que tem uma correlação entre eles, né? Então, você vai ver o seguinte. Nesse lado aqui, ó, aqui dentro, ó, no radicando, que a gente chama, você vai ver que eu tenho meus quadrados perfeitos, né? E aqui na resposta você vai ver que a gente já tem aqui exatamente aquele número que eu estou elevando ao quadrado, né? Aqui tá vendo? Eu estou elevando o 1 ao quadrado. Bom, ele é minha resposta. Eu estou elevando o 2 ao quadrado. Ele é minha resposta. Então, eu posso ter um princípio aí. Se eu pego um número e elevo ele ao quadrado e depois vai ter um quadrado perfeito, né? Esse aqui é o resultado, é um quadrado perfeito. Mas se eu tiro a raiz quadrada desse número, eu volto aqui para o número que eu elevei ao quadrado. Professor, não entendi nada. Calma. Vamos para um exemplo geométrico para ver se melhora aí para você, tá? Digamos que eu tenha um quadrado aqui. Vou desenhar aqui um quadrado bem mais ou menos aqui para você. E digamos que eu sei aqui qual é a área desse quadrado, tá? E eu sei que esse quadrado ele tem, ele tem aqui 25 metros quadrados, tá? Uma área de 25 metros quadrados. Então eu quero saber qual é o lado desse quadrado, tá? Para eu saber o lado desse quadrado, eu tenho que pensar o seguinte: a área do quadrado não é lado vezes lado, ou seja, é lado ao quadrado. A área eu conheço, é 25. 25 é L ao quadrado. Bom, eu acabei de falar para você que
se eu tirar a raiz quadrada de um número que foi elevado ao quadrado, eu vou ter como resultado esse número que foi elevado ao quadrado, né? Ficou esquisito no que eu falei, mas é basicamente isso aqui, ó. Se eu pegar o 25, tirar a raiz quadrada de 25, eu vou ter L. Ou seja, eu vou ter o meu lado, o valor do meu lado, que a gente sabe aqui que é 5, né? Por que é 5? Porque 5 ao quadrado é 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. 5 é L. Então, eu posso dizer que o lado desse quadrado é 5 metros. Então, tem 5 metros de lado. Uma aplicação geométrica é essa. Toda vez que você quer encontrar o lado de um quadrado e você tem a área deste quadrado, você pode sim aplicar a raiz quadrada na área e você obtém o valor do lado do quadrado, tá? Eu posso até estender essa noção e aí agora eu vou ter que usar todos os meus conhecimentos de desenho técnico, calma aí que vai ficar bonito, para poder te explicar então por que a gente fala raiz cúbica, né? A raiz quadrada, acho que você já entendeu por que a gente fala raiz quadrada, né? Quando você está elevando ali ao quadrado, por que a gente fala quadrado, né? Mas se você não pegou, já percebeu que toda vez que a gente tem uma raiz que tem índice 2, né? A gente chama ela de raiz quadrada. A gente chama ela de raiz quadrada porque eu estou calculando, na verdade, o lado de um quadrado, tá? E aqui eu vou ter uma raiz cúbica agora no meu exemplo, no segundo exemplo aqui. Olha que tá ficando bonito, hein? Rapaz, olha que coisa linda. Então, beleza. Agora aqui, ó, eu tenho o meu cubo. Esse cubo, ele tem... Eu vou até melhorar mais ainda esse cubo. Você vai ficar, né, impressionado agora que eu vou... Ó, olha só que... Gente, meu Deus, é muita capacidade, ó. Beleza, hein? Tá lindo. Eu posso melhorar isso aqui mais ainda. Deixar assim. Pronto, ó. Pronto. Agora eu tenho um cubo bonitinho. Show. Eu posso pensar o seguinte. Digamos que o volume desse cubo seja de 8 metros cúbicos, tá? De volume. E eu quero saber o valor da aresta. A aresta, ela é igual, já que é um cubo, né? Então, o volume de um cubo, ele é lado vezes lado vezes lado, que seria lado ao cubo. Se eu sei o volume e eu quero saber o lado, basta eu tirar o quê? A raiz cúbica. E aí eu tenho o lado desse cubo. E aí a raiz cúbica de 8 é 2. A gente já sabe isso porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8, tá? Então eu poderia dizer que 2 ao cubo é igual a 8. Por isso a raiz cúbica de 8 é igual a 2, tá? A ideia é essa. Então aqui eu posso utilizar também uma raiz cúbica para encontrar a aresta do cubo, tá? Então eu te dei duas aplicações. Eu posso utilizar a raiz quadrada para encontrar o lado de um quadrado e eu posso usar a raiz cúbica para encontrar o lado do cubo. No caso aqui do quadrado, eu preciso do que? Da área do quadrado. No caso do cubo, eu preciso do volume do cubo, tá? Para encontrar. E por isso também que a gente chama a raiz quadrada de raiz quadrada, porque eu estou calculando o lado de um quadrado, e eu chamo a raiz cúbica, que tem índice 3, de raiz cúbica, porque eu estou calculando a aresta do cubo. Beleza? Galera, bem introdutória, né? Então, por hoje tá tranquilo, tá bom demais. A gente vai seguir na próxima aula, tá bom? E aí, espero você até lá, valeu? Sucesso em tudo que vocês fizerem aí, é o que eu desejo para vocês do fundo do coração. Valeu!